Eu não estou aqui para julgar nenhuma escolha das pessoas, a escolha que as pessoas fazem em relação à carreira, né? Independente dessa escolha que elas fazem. Cada um tem uma história por trás da sua escolha, né? Do porquê escolheu determinada carreira, porquê escolheu determinado trabalho, e não cabe a ninguém julgar, né? Mas vamos pensar aqui um pouco sobre o que leva as pessoas a escolher determinado caminho, a escolher determinada profissão ou a escolher determinado trabalho. E as origens são muitas, não é? Então, muitas pessoas às vezes seguem a carreira dos pais ou são pressionados pelos pais para seguir essa carreira, né? E às vezes não é nem por pressão, às vezes a pessoa realmente se identifica com a carreira do pai. Então, o pai é médico, a vida inteira a pessoa cresceu, o pai ou a mãe, né? É médico, está na carreira médica e incentiva o filho, mostra e tal, e de repente, às vezes, até para seguir, aproveitar, né? Se o pai ou a mãe tem um consultório, um lugar que atende, aquela pessoa vai herdar aquilo. E isso já acontecia desde a Idade Média, não é? Pelo menos desde que a gente conhece muito de história, nem Idade Média, né? Assim, dos tempos antigos, isso já era um caminho natural. Então, o ferreiro ensinava a sua profissão, o seu ofício para os filhos, que passavam a ser ferreiros também. O carpinteiro, ele tinha aquela função que aprendeu do pai e que ele passa para os filhos, e os filhos continuam aquele trabalho seguindo a carreira dos pais, porque o trabalho ele era passado assim de pai para filho, aquele ofício, né? Naquela época era chamado de ofício. Então era um ofício, às vezes um artesão, né? Séculos atrás a maioria dos trabalhos eram de artesão e tal, né? Tudo era feito artesanalmente antes da era da indústria, e essa transmissão de carreira de pai para filho, né? De pais para filhos, era mais voltada para os homens do que para as mulheres. As mulheres, né, naquela época, tinham a função só de cuidar dos filhos, então era nascer, crescer, casar, aprender as tarefas domésticas e seguir nisso. E é claro que o mundo mudou muito, né, ao longo desses 2 últimos milênios, né? Mas antigamente era assim que se passava a carreira de pai para filho. O construtor também fazia a mesma coisa. Ele via os filhos, ou se tinha um dos filhos que tinha mais capacidade para aquele ofício, e ele então ensinava tudo que ele sabia e passava a sua profissão para os filhos. E é até daí que surgiu os sobrenomes, porque até a Idade Média as pessoas tinham nome, e aí o sobrenome identificava a pessoa do lugar que ela era ou filho de quem. Então, principalmente na língua inglesa, que isso é fácil da gente entender, não é? Quando dizia assim, o fulano Williamson era o filho do William. Johnson, o sobrenome que é muito comum, né? Era o filho do John. Então é assim, quem é o fulano? Eu sou o Jack Johnson, é o Jack, filho do John. Então, essas coisas, assim como o nome passava de pai para filho, os ofícios também passavam de pai para filho, né? Com o desenrolar da história e tal, as pessoas foram tendo acesso a mais opções de trabalho, a mais opções de carreira, e daí também uma certa liberdade maior para escolher. Mas essa questão de você herdar o ofício dos pais, ou do pai ou da mãe, isso ainda é muito comum, principalmente nas carreiras mais, digamos assim, mais desenvolvidas, né? Como eu falo, o pai é um dentista, tem um consultório, aí o filho ou a filha acaba se interessando pelo assunto, estuda, se forma para herdar o consultório do pai. E assim outras famílias também se desenvolvem. Mas nem todo mundo faz isso. Só que sim, ainda existe uma certa pressão dos pais para que os filhos escolham determinada carreira, mesmo que não seja a deles próprios. Até pessoas que, digamos assim, de uma origem um pouco mais humilde, que se esforça para o filho estudar, para que ele faça uma faculdade, para que siga uma carreira, e daí vai preferir que o filho tenha
uma carreira, uma profissão mais segura do que a que ele tinha, que trabalhava no campo, então o filho vai estudar, vai ser alguma coisa a mais. Muitas famílias até hoje, né, que vivem nas áreas rurais, os filhos estudam para se tornar veterinário ou alguma coisa, ou agrônomo, alguma função que vai dar continuidade naquele negócio da família. Às vezes, se é na indústria, né, um empresário abre uma indústria, forma, né, aquele patrimônio e ele vai querer passar aquilo para os filhos, se ele tem filhos, né? E se os filhos se identificarem com aquele negócio, ele pode continuar. Mas eu conheço também histórias de muitas pessoas que não quiseram assumir a empresa, né, do pai, porque não tinha conexão com aquele negócio, né? E olha que eu conheço algumas empresas muito grandes e que o herdeiro não queria. Não, não é a minha área. Então, ele já meio que se rebelou contra essa coisa, mas é muito normal, né, que os pais queiram passar o seu legado para os filhos ou queiram direcionar a vida dos filhos, do tipo, acontece também no serviço militar, o pai é militar, o filho acaba sendo militar, ou uma coisa que leva pelo gosto mesmo ou não pela conveniência. Ou então, olha, não, você tem que seguir tal carreira ou fazer concurso público para o Banco Central, porque lá você vai ter uma carreira sólida. Você faz um concurso para uma das Forças Armadas, porque lá você vai ter uma carreira sólida, mesmo que seja um médico, um dentista, um engenheiro, leva para esse caminho do concurso público ou de entrar para uma instituição grande para ter uma certa estabilidade, né, no emprego, no trabalho e tal, na carreira. Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.